Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais intensos da Bíblia. É uma história que fala de crise, de terror, mas, no fim das contas, de uma transformação profunda. E tudo começa de um jeito bem específico, sabe? Não é uma lição de teologia, não. A primeira frase já nos joga direto no meio de uma crise nacional, num momento histórico bem definido. Então imagine o cenário. O reino tá um caos. Moralmente, politicamente, tudo desmoronando depois da morte do rei. E é nesse exato momento que o profeta Isaías tem uma visão. E olha, essa visão vai mudar absolutamente tudo. E que visão, hein? Ele vê a glória de Deus num trono altíssimo, sublime. O templo inteiro está preenchido pela barra do manto dele. A gente tem que imaginar a cena. Os alicerces tremem, tudo se enche de fumaça. Sabe, não é só uma olhadinha. É um encontro assim avassalador com uma autoridade que é cósmica. E para completar, acima desse trono tem essas criaturas, esses seres incríveis, os serafins. O nome deles, só para se ter uma ideia, significa os que queimam ou ardentes. Isso já diz muito sobre o poder e a santidade que eles representam diante do mal. Agora, a parte que eu acho fascinante é a das asas. Eles têm 6. E cada par tem um propósito muito claro. Com 2, eles cobrem o rosto, num sinal de pura reverência. Com outras 2, cobrem os pés, um gesto de humildade. E as outras 2 são para voar, para estarem prontos para servir. É uma imagem muito, muito forte. E o que eles fazem? Eles clamam, sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E essa proclamação é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela literalmente define a natureza de Deus ali naquele momento. E faz o templo inteiro tremer até as fundações. Beleza? Com toda essa cena montada, a gente chega agora no ponto de virada. O momento em que tudo muda para o próprio profeta. Aqui a gente tem um contraste bem interessante. No capítulo anterior, o 5, Isaías estava, digamos, olhando para os lados. Ele estava condenando os pecados da nação, apontando o dedo, pronunciando 6 ais contra os outros. Mas agora, no capítulo 6, com essa visão, o olhar dele vira para cima. E ao ver a glória de Deus, ele é forçado a olhar para dentro de si mesmo. E aí, confrontado com essa santidade absoluta, perfeita, o foco de Isaías muda drasticamente. Não é mais sobre o pecado dos outros, é sobre o próprio pecado. E ele faz algo incrível. Ele pronuncia o 7º ai, mas dessa vez, é sobre si mesmo. Ai de mim, ele diz, estou perdido. E é aqui que a história dá uma virada surpreendente. Porque esse momento de desespero total e se sentir completamente perdido acaba se tornando a porta de entrada para algo que ele não esperava: a redenção, a purificação. E o ponto-chave é esse. A purificação não vem de um esforço dele. Não é algo que Isaías consegue fazer por si só. É algo que ele recebe. É um presente da graça divina. A solução vem justamente daquela presença gloriosa que, momentos antes, o aterrorizava. E como isso acontece? É muito simbólico. Um dos serafins voa até ele. Mas o que ele traz? Uma brasa viva, tirada diretamente do altar do sacrifício. E com essa brasa, ele toca os lábios de Isaías. A purificação dele vem do lugar da expiação, do sacrifício. Só então, só depois de ser confrontado, quebrado e em seguida purificado, é que Isaías fica pronto para ouvir o chamado à missão dele. Agora que a questão da sua própria impureza foi resolvida, ele consegue ouvir com clareza a voz do Senhor. E a voz faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías é impressionante, é imediata, sem hesitação. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa prontidão toda é um resultado direto da graça que ele acabou de experimentar. Só que a missão que ele recebe, nossa, é pesadíssima. É uma missão solene. Ele precisa entregar uma mensagem que, paradoxalmente, vai endurecer o coração do povo. Um povo que já tinha, por conta própria, rejeitado a luz. A pregação dele vai, de certa forma, selar essa escolha. E ele é avisado de que esse julgamento, esse endurecimento, vai continuar até um ponto extremo, até que as cidades fiquem desertas e a terra seja completamente devastada. Parece o fim, né? Um cenário de total desolação. Mas, e sempre tem o mais, no meio dessa previsão tão sombria surge uma promessa profunda e que vai perdurar.
E essa promessa gira em torno de um conceito fundamental aqui, o remanescente. A ideia é que mesmo no meio do juízo, uma 10ª parte, uma semente santa, um grupo fiel vai sobreviver, vai passar pelo fogo e carregar a promessa adiante. Para ilustrar isso, a nação é comparada a um carvalho gigante, uma árvore imensa, que é cortada, derrubada, sobra só o toco, o tronco. Parece que tudo acabou, certo? Mas não, porque nesse toco, nessa base, ainda existe vida. Ali está a semente santa, a substância que garante que, no futuro, tudo pode ser restaurado. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, uma pergunta muito forte. Como pode uma mensagem de destruição total ser ao mesmo tempo a base para uma esperança tão grande? O que significa encontrar a esperança não evitando o julgamento, mas, na verdade, passando através dele,